Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta e no programa de hoje nós conversamos com o professor Luiz Afonso Guedes. Ele é professor titulado do Departamento de Engenharia da Computação e Automação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tem, dentre alguns dos seus temas de pesquisa, o tema da ciência exatamente de dados. E é sobre esse tema que a gente conversa agora. Professor, sobre ciência de dados, seja bem-vindo ao nosso programa Educação em Pauta. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por tê-lo aqui conosco. Olá, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade, o convite para a gente estar conversando sobre ciência de dados em geral e ciência de dados aplicado à área educacional em particular. Já para contextualizar, ciência de dados, né? Talvez com as duas expressões separadas, o telespectador pode saber o que cada uma significa. A partir de quando esse nome passou a ser estudado, contextualizado e o que ele significa? Olha, de modo geral, a questão de você ter várias informações e hoje com o mundo digital ter os dados não é algo novo, né? Então, ao longo do tempo foram criando várias técnicas, modelos para se tratar com esses dados, essas informações. Com o passar do tempo, criou-se todo um processo de como tratar com os dados, desde a sua captura, armazenamento, a visualização, o processamento, até que você consiga gerar informação útil para esse dado para poder tomar uma decisão ou gerar um novo conhecimento. Esses dados, me perdoe interromper a sua colocação, esses dados que a gente fala aqui, pode ser aqueles dados aplicados a pesquisas que antes eram feitas no papel e agora passam para o computador? É esse mesmo dado que a gente está falando, da ciência de dados? Sim, mas aí não só esse, Bruno, mas também agora, como a gente tem disponibilidade de dados em vários formatos e fontes, tipo mídias sociais, internet. Então você tem várias fontes de captura de dados e você pode obter esses dados e processá-los e tomar gerar informação útil em cima desses dados. Então, todo esse processo, desde a captura, do tratamento até a geração de informação, convencionou se chamar de ciência de dados. Ciência de dados pode se aplicar nas diversas áreas do conhecimento humano e da atividade, na parte de economia, na parte de saúde, indústria e na parte educacional também, né? Ele surge em um determinado período com o avanço das novas tecnologias, por exemplo, do computador, na década de 90, ou vem antes disso, essa ideia da ciência de dados? Essa ideia já é um pouco antiga, pode dizer que desde a década de 60 já tem algumas iniciativas não tão sistêmicas, mas pontuais. Mas recentemente, na última década, ganhou uma outra proporção, até pelo avanço tecnológico, a disponibilização das informações, e não só isso, como a possibilidade de computadores que consigam processar e armazenar grande volume de dados. Hoje você pode falar também em Big Data, né? É muito em voga. Big Data é uma área dentro da ciência de dados que trata justamente com grandes volumes de dados. Armazenamento tem uma quantidade... Não só armazenamento, como processar grandes volumes de dados e visualizar grandes volumes de dados, né? Nosso cérebro é bem limitado, então a gente precisa pegar todas as informações, armazenar em outros lugares. Outros lugares, e processar e disponibilizar para que os humanos consigam entender o que elas querem dizer, né? Esse é um outro desafio. Tem outro tema que é bastante recorrente no nosso século, a questão da inteligência artificial. Ela está interligada com a ciência de dados ou como é que faz esse diálogo? Ela está interligada. Ela é uma área por si, em pesquisa na ciência da computação, mas ela pode também ser vista como uma parte da ciência de dados. À medida que você vai processar esses dados, ou você usa, não de forma exclusiva, técnicas estatísticas para ver correlações, relações entre variáveis, como você pode usar técnicas de inteligência artificial justamente para ter novos insights, descobrir conhecimentos que estão escondidos nesses dados. É a área chamada de, por exemplo, uma das áreas chamada de mineração de dados ou data mining em inglês. É justamente como você pode pegar uma quantidade de dados, descobrir as relações deles, que aparentemente você não está percebendo, e com isso ter uma nova informação para consumir, né? A gente fala em ciência de dados, né? Existe alguma formação em leituras, até na nossa pré-produção a gente vê que o nome interdisciplinar está dentro desse conceito de ciência de dados. Como é que isso se aplica, como é que isso foi constituído a partir da perspectiva do saber? Hoje o pessoal sempre fala que ciência de dados é eminentemente multidisciplinar, né? Mais do que interdisciplinar, ela é multi. Você tem que ter o conhecimento dos dados, mas você tem que ter o conhecimento do especialista sobre os dados para poder interpretá-los, senão você pode só com os dados chegar a uma interpretação inadequada. Então você precisa de uma equipe
com vários profissionais para fazer isso, desde o aspecto técnico, o cientista, o estatístico, social, a questão social, o especialista da área especificamente. Se você estiver tratando, por exemplo, na área de saúde, você precisa de um profissional da área de saúde para poder interpretar aquelas informações que são geradas, até para poder dar o direcionamento ou ter os insights sobre ela. Então, não acredito que a gente seja uma coisa totalmente automática, que você aperte um botão e ele faça e milagrosamente apareça, mas realmente é um processo, né? E como construir esse processo junto com os especialistas, os humanos, diversas áreas, que é o nosso grande desafio hoje, né? Fazer uma pergunta para o senhor. Recentemente a gente vem discutindo essa questão da Base Nacional Comum do Ensino Médio, já houve uma reforma do ensino médio, mas é uma reforma que a partir do governo federal tem uma perspectiva de tomar decisões descentralizadas, na perspectiva da forma como o governo apresenta, de que algumas realidades locais, regionais e culturais do norte, do sul sejam levadas em conta para a decisão. Então, se a gente pensar nesse conceito de ciência de dados, a gente poderia aplicar essa relação para uma pesquisa, para alguma ação nessa perspectiva, só para exemplificar o telespectador, para ele entender como seria algo com essa caracterização, por exemplo. Vamos lá, Bruno, concordo com você. Hoje a gente vê os dados em si já estão disponíveis e são fáceis de capturar, né? A gente precisa agora trabalhar sobre esses dados para gerar informações úteis sobre eles. Então, dados em si não são nem bons nem são ruins. Como a gente vai dar informação sobre eles que pode ser boa ou ruins? A gente vai tocar um pouco isso mais na frente. No contexto educacional, a gente disponibiliza os dados. A gente tem dados tanto aspectos socioeconômicos, aspectos culturais, tanto do aprendiz quanto do professor, assim como o seu desempenho e várias outras relações. A gente deve usar essa informação para tomar conhecimento. A gente sabe que o processo de aprendizado é um processo único de cada aprendiz. Mesmo o próprio aprendiz, em cada momento, tem sua própria estratégia de aprendizado, né? Então, você lançar uma estratégia única para todos os alunos, a gente sabe que não é adequado. A gente faz isso por uma questão de custo-benefício. Mas, hoje em dia, com os aspectos tecnológicos, a gente pode lançar mão de tecnologia para dar um processo mais individualizado. Nesse contexto, concordo com você, a gente pode dar um viés cultural também. A gente sabe que, pegando a nossa região aqui no Nordeste, a gente tem uma cultura bem específica dentro do país. Isso tem um impacto até no processo de aprendizado nosso. Então, não levar em consideração isso é um desperdício, né? Você está dentro... Até em função do tempo dentro da sala de aula, do calor, né? As escolas que não têm... Isso. Sempre eu falo o seguinte, até o papel do professor tem que ser rediscutido. O professor, ele é muito mais um mediador do que um ente quase sobrenatural, detentor do conhecimento, né? Então, hoje a gente tem tecnologias, você pode fazer vídeos, pode fazer interação, disponibilizar. Talvez a gente precise aproveitar o tempo do professor, muito mais ele intermediando os alunos, percebendo como os alunos se comportam em frente às atividades, propostas, os seus estímulos, e ele, como um especialista na área, conseguir conduzir esse processo. Então ele vai... e do ponto de vista de outras coisas que entram dentro da ciência de dados, por exemplo, né? Algumas pessoas dizem que o profissional, o cientista de dados, digamos assim, é o mago dos dados, né? Uma brincadeira que a gente... mas quem é essa pessoa? Existe a necessidade de ter um cientista da computação, por exemplo, dentro desse processo? Tem que ter... Qual é o profissional adequado para fazer com que esses dados sejam sistematizados, avaliados e tal? Hoje, a gente precisa do cientista de dados. Esses dados, eles nem sempre estão postos de forma organizada. Às vezes estão dispersos em vários sistemas, em várias posições. Às vezes são textos. Quando você entra no sistema, por exemplo, chat de alunos, numa educação à distância, por exemplo, o aluno escreve um texto. Então é um texto que está a informação. Como pega esse texto, traga uma informação útil. Às vezes você tem uma nota, aí tudo bem, pode ser um valor numérico, mas a nota em si é só uma dimensão. Você tem que pegar as informações, o tempo que ele levou para responder, a velocidade, quantidade de acerto, a interação. Se levar todas essas informações, você pode ter uma visão mais global desse processo. Aí sim, você pode lançar mão de várias tecnologias para fazer isso. Hoje a gente precisa de um cientista de dados para dar suporte, no contexto especificamente da educação, para dar suporte
aos profissionais de educação para fornecer justamente essa informação já estruturada para que o profissional possa acessar as informações e ter seus próprios insights. Né? Então, o cientista de dados seria aquela pessoa que vai reduzindo um pouco, né? A gente nunca consegue contemplar a conceituação completa, mas ele seria aquela pessoa responsável por sistematizar as informações, perfeito, traduzir do ponto de vista da ciência de dados, e aí a leitura seria na indústria, a pessoa que vai ter esse produto. Na sala de aula, o professor, na psicologia, o psicólogo, seria mais ou menos isso? Perfeito, perfeito, Bruno. Então, eu sempre falo que o trabalho do cientista de dados é justamente organizar a informação, os dados, fazer o trabalho mais técnico e disponibilizar esses dados da melhor maneira possível. Como nós humanos somos muito visuais, né? Nós temos capacidade de olhar umas coisas e tirar conclusões. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, muitas vezes, a forma que você apresenta os dados, a forma gráfica que você apresenta os dados, o especialista, só de olhar aqueles dados, ele pode ter um insight muito melhor. Então, o cientista de dados, com essa experiência, ele vai justamente proporcionar isso, junto com, no caso da educação, com o professor, com os diretores de escolas, com os gestores, discutir qual a melhor maneira de tratar os dados, disponibilizar esses dados, para que as pessoas responsáveis consigam olhar os dados e ver a informação neles. Ter uma interpretação de forma rápida, ágil e conseguir ver relações. Né? Tem alguns equívocos que podem acontecer dentro desse processo. O senhor citou a imagem, por exemplo, do ponto de vista da leitura de imagem, a gente pode ter uma imagem que falseia o que está por trás do entendimento dela. Na aplicação da ciência de dados, tem problemas com essa característica também? Tem muito, porque você tem, como você fala, os dados são dados, eles não são nem bons nem ruins. As pessoas que transformam numa coisa ou noutra, né? Então, o humano, nós somos imperfeitos, sempre a gente leva em consideração o nosso pré-julgamento para interpretar essas informações e vendo os dados. Um problema clássico na área é o problema da correlação ou causalidade, né? Umas coisas podem estar muito correlacionadas, mas não serem causais. Um fator A não pode estar causando B, mas pode estar muito correlacionado. Então, sempre o pessoal brinca que todas as pessoas que faleceram no último ano beberam água. Então, certamente tem uma correlação muito forte entre beber água né? Mas a gente não sabe que isso não é uma causalidade. Causalidade é se um evento gera um outro uma consequência, no caso, né? Então, quando você pega informação, se você não trabalhar adequadamente, você pode chegar a conclusões inadequadas. Por isso, a importância do especialista para que ele analise as informações de forma criteriosa para ver se faz sentido ou não as informações. Ele precisa ter uma análise contextualizada muito muito embasada, né? Prescindir de um especialista da área. Isso jamais, né? Ok, professor Afonso, a gente vai fazer um breve intervalo, mas você de casa não saia daí. Já a gente volta um pouco mais conversando sobre ciência de dados e como isso pode ser aplicado à minha e à sua vida, sobretudo na área da educação, que é o tema do nosso programa hoje. A gente volta já depois do intervalo. Até já. Voltamos no intervalo com o nosso segundo bloco e eu continuo a conversar com o professor Luiz Afonso Guedes, do Departamento de Engenharia da Computação e Automação da UFRN, sobre ciência de dados, que é um dos seus temas de pesquisa. Professor, a gente já entrou na aplicação da ciência dos dados para a área da educação, né? Queria que o senhor pudesse exemplificar na prática como isso pode acontecer. Olha, por exemplo, você hoje, a gente está conduzindo até uma pesquisa com um professor aqui do IFRN, é justamente sobre esse contexto. Eu gostaria de responder algumas perguntas. Por exemplo, você tem um conjunto de alunos e você tem uma taxa de evasão desses alunos. Alguns alunos vão desistir do curso. É interessante você descobrir a princípio qual é o grupo de risco, né? Qual é o perfil dos alunos que tem maior probabilidade de evadir do curso. Então, se você conseguir descobrir através dos dados o perfil típico de um aluno que tem tendência a evadir, você pode redirecioná-lo para um serviço especializado, assim evitando esse processo. Né? Então pode saber tipo qual foi o motivo, qual a idade, o perfil, se tem um componente socioeconômico. A gente percebe que um dos componentes mais fortes hoje da evasão é a nota, por exemplo. Quando o desempenho do aluno cai, tem uma tendência para isso, mas não é um fator decisivo. E uma coisa também, com os dados do IF, eu posso adiantar, que não tem uma relação socioeconômica. Então,
A evasão não está ligada com o aspecto socioeconômico, é uma resposta muito importante para se dar. Tem outros fatores, né? É porque poderia dizer, na educação à distância, possivelmente o fator do acesso a uma infraestrutura básica como um computador poderia limitar ou fazer com que evadissem mais alunos, né? Então não é essa a realidade. A gente fez tanto estudos para alunos em curso sequencial quanto nos cursos de educação à distância. Por exemplo, na educação à distância você tem mais informações, porque os alunos acessam o sistema, o AVA, né, que é o sistema virtual de aprendizado, então você pode medir quantas vezes ele acessou, o tempo de resposta. Então a gente percebe que o aluno que tem uma tendência a evadir, ele acaba não fazendo as suas atividades ou acessa muito pouco o sistema, né? Então ele é um candidato, então um gestor, o coordenador pode, a partir dessa informação, tomar uma providência. Não ser reativo, mas ser proativo. Entendi. Se isso aplicasse a uma sala de aula convencional, teria que ter relatos de outras formas, né? Isso. A gravação dos dados seria o quê? Teria como gravar em vídeo, relatórios escritos ou algo desse tipo? A gente pode lançar mão de várias coisas. O mesmo com as salas de aulas tradicionais, a tendência é que as aulas sejam cada vez mais interativas. Os alunos participem de atividades mediadas por computador. Então você não só tem as provas, mas você tem uma avaliação continuada. Contínua também, né? Isso você podia mediar. A atividade de casa ele poderá fazer através de softwares que você poderia mediar isso e monitorar. Mas só salientar, Bruno, que não é um processo punitivo, né? Você vai monitorar para que você tenha informações, para que você possa ver como está sendo o processo de aprendizado. Otimizar a educação, acesso, né? O aprendizado, a forma. Porque E minimizar também, como o senhor acabou de colocar, a evasão, né? Isso, no caso da evasão. E o desempenho, você pegar o desempenho, nem todo aluno constrói seu conhecimento da mesma forma. Então, com um sistema desse, você pode monitorar o interesse ou desempenho do aluno com uma estratégia de aprendizado. Você pode perceber que com outra estratégia ele tem um desempenho e uma resposta melhor. Então, você pode adequar para aquele aluno uma outra abordagem específica para que ele possa ter melhor desempenho. Entendi. Em vez de você fazer uma abordagem única para todo mundo. Com a tecnologia é possível você fazer isso. Isso está dentro da característica da ciência dos dados. Elas podem ser baseadas em dados estruturados ou não estruturados. Como é que isso se aplica? Pois é, quando está falando, dados estruturados são aqueles dados que já estão todos organizados. Você vai ao médico, ele mede a sua pressão, sabe a sua altura, seu peso, então todas as grandezas. O dado estruturado quando ele não está nessa forma. Por exemplo, tipicamente, como eu te falei, texto, né? Se você quiser pegar os textos de um Twitter ou mesmo num chat de um EAD, eles são textos. Muitas vezes tem até erros ortográficos. Então, como é que você pega esse texto e tira informação dele? Aí é uma área específica, que é justamente trabalhar com essa linguagem natural. Você pegar os textos e interpretar o que significa o texto, né? Pega os verbos, as ações e dizer o que esses textos estão comentando. Isso já se usa em várias áreas e estão cada vez mais usando essa área de educação. Professor, eu queria conversar sobre algo recente, né? Que uma notícia de que o Facebook tem compartilhado, né? E vendido dados de seus usuários. Isso. Para quem não sabe, mas se fosse possível a gente ler aquele momento onde a gente entra na rede social e dá uma assertiva, né, a gente termina dando os nossos dados. Mas do ponto de vista da problematização de um assunto como esse, né, que entra na discussão da ética, como é que isso transversaliza a discussão da ciência de dados? Isso é importante. Eu acho que um dos aspectos desafiadores é justamente a questão ética. Agora, você tendo os dados, você pode inferir vários aspectos que pode ser de fórum íntimo seu e você não quer expor esses aspectos. Então, com os padrões que você pode pegar de várias pessoas, você pode concluir algumas orientações que a pessoa tem, econômica, política, religiosa, e você pode não querer disponibilizar isso. Bem, as informações estão lá. Então, a sociedade agora precisa discutir a questão ética de como tratar essas informações. Isso é essencial, né? Como eu falei antes, os dados não são nem bons nem ruins, as pessoas que os transformam de um jeito ou outro. Então, a nossa sociedade, para avançar, a gente precisa discutir a questão ética. Então, a questão ética tem que englobar a sociedade como um todo, não só os profissionais que trabalham com ciência de dados, mas toda a sociedade. No caso, você comentou do Facebook, a última questão foi uma empresa chamada Cambridge Analytica, que ela conseguiu os dados de usuário do Facebook
E com os padrões dos dados, elas tinham o perfil desses candidatos que ela acabou direcionando para esses usuários algumas propagandas específicas, né? No caso lá do Brexit, a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia e também a última eleição nos Estados Unidos. Isso acontece em várias escalas que não estão divulgadas. Então a gente precisa tomar conhecimento disso. No contexto da educação, você, de posse dos dados, você tem um aspecto ético também envolvido com isso, né? Então você tem que tratar de forma muito ética essas informações. Por isso que eu falei que ela é uma área altamente multidisciplinar. Tem algum conselho de ética para que se possa usar esse tipo de dados na área das ciências da computação ou não? Vários aspectos, quando você faz pesquisa, os dados têm os conselhos de ética. Se você trabalhar com seres humanos ou animais, se você, mesmo pegando os dados deles, tem aspecto de conselho de ética. Alguns dados que são disponíveis não tem, né? Ainda não passa por um conselho de ética. Se você fizer uma pesquisa e tudo mais, coletando dados ou pegando dados da internet, não teria esse conselho, mas é preciso a gente começar a discutir isso, né? A importância disso. Porque algumas disciplinas, algumas formações, né, algumas ciências, os seminúsculos, enfermagem, medicina e tal, eles precisam passar todas as pesquisas para o Conselho de Ética, por isso que eu perguntei. Do ponto de vista, professor, da análise, né, a gente já falou, o senhor falou da modelagem, análise de dados, mas ambientes pedagógicos, como jogos educativos ou cursos online abertos, os MOOCs, né? Como é que isso se aplica dentro da ciência de dados? Também é uma análise desses ambientes ou Sim. já pode ser pensado a oferta desses ambientes como algo que já vai ajudar dentro da ciência de dados? Isso. Então, quando você está num processo estruturado de aprendizado, você está conduzido, não de forma aleatória, mas conduzido por um professor mediador, ele tem um plano, a princípio, a ser seguido, onde essas atividades de jogos estão dentro desse contexto. Mas se você trabalhar que no dia X você vai ter um jogo 2 para fazer. Isso pode não dar certo, porque o ambiente pode não estar adequado, os alunos podem estar dispostos. Então você tem de reprogramar suas atividades. Essas informações disponíveis podem ajudar o tutor, o instrutor, o professor a tomar uma decisão melhor, saber qual atividade, qual jogo usar melhor, qual estratégia usar melhor em cada momento, né? Perceber isso, em vez de ficar trabalhando sem essa informação, ele tem uma realimentação de informações, ver o desempenho, o interesse, ele pode redirecionar isso já ao longo do processo, não esperar passar o semestre, avaliar e falar, não deu certo, vamos refazer o semestre que vem. Durante o processo do semestre, ele pode se adaptar. Isso é uma informação muito importante, né? Dentro dessa pesquisa da ciência de dados, por exemplo, podem encontrar alguma característica ou especificidade para dizer, essa videoaula tem uma potencialidade educacional muito maior do que essa outra plataforma ou essa outra característica. Isso também faz parte? Poderia fazer parte da análise? Faz parte. Por exemplo, hoje, quando mesmo entrando de novo na área de mídia social, você dá o like, né? Gostei ou não gostei. Então aquilo ali já é um indício de um certo comportamento. Você pode, mesmo com você ter disponibilizado videoaulas e outras atividades, objetos educacionais, se você permitir que o usuário avalie aquele objeto educacional, você realimenta o autor para que ele redirecione, né? Se receba as críticas. E se você pode dar nota em várias dimensões, como eu falei, você pode também escrever texto. Se o sistema que você tiver conseguir interpretar os diversos comentários, ele sabe se o comentário foi positivo ou não, em quais dimensões ele pode consertar. Porque se você tiver 10 mil comentários, humanamente não dá para ler os 10. É impossível de acompanhar tudo. Então, com uma informação de ciência de dados, com dados não estruturados, você pode tirar o conhecimento desse 1000 comentários e orientar a melhora do material, né? Então, isso é fundamental. Então, quando você pensa num modo tradicional que você escrevia um livro e o livro era lançado, uma apostila para os alunos, você demorava muito tempo para ter um feedback desses alunos sobre correções, melhorias. Hoje isso pode ser online, né? Então você pode estar fazendo um processo contínuo de melhoria do teu material através dessas informações de feedback dos usuários. Isso é fundamental. Professor, infelizmente o nosso programa já está acabando, mas eu queria só fazer essa pergunta.
Como é que ciência de dados hoje ela se localiza no Brasil, né? A gente está em avanço, as principais universidades têm pesquisado sobre essa área, a UFRN também. Olha, no Brasil, no mundo, é uma área efervescente. Nas diversas universidades, centros de pesquisa, vai da genoma, neurociência, a parte da economia, a questão social, todas as áreas, sociólogos, psicólogos estão lançando mão da ciência de dados. No Brasil também não é diferente, né? A gente tem várias iniciativas, por exemplo, no aspecto da indústria, se fala hoje da indústria 4.0, né? É um aspecto muito conhecido. 4.0 porque está se falando da quarta revolução, que é a revolução inclusive da foi o tema do nosso penúltimo programa. Isso. Então hoje fala da escola 4.0, da saúde 4.0, que é justamente o 4.0 é a quarta revolução, que é a revolução da informação, onde a ciência de dados está inserida. Isso é fundamental. Você pode aplicar na saúde, você pode ver o histórico do paciente e saber como tratar melhor o paciente através desse histórico, não dele, mas dele, da sua família e o contorno que ele tem na educação. Na indústria, o que eu posso falar é o seguinte: se a gente quiser sobreviver a essa nova etapa da evolução humana, a gente precisa tratar os dados com muito carinho e ver que eles são muito importantes, não só para ter informação, mas para ser muito eficiente nos nossos processos. Sem ele, a gente começa a trabalhar de forma muito ineficiente em relação aos outros atores, né? Tanto no Brasil quanto fora. Eles estão trabalhando com essas informações. A gente precisa fazer isso com bastante eficiência, senão a gente fica muito defasado. Isso vai precisar realmente de profissionais, tanto da área tecnológica, que precise conhecer dados, a parte de inteligência artificial, a parte de estatística, a parte de armazenamento de dados, assim como profissionais específicos que consigam interpretar esses dados nas mais diversas áreas, né? Então tem a ver com essa ciência que cada vez mais se interliga, né? Professor, muito obrigado pela entrevista. Bruno, eu que agradeço a oportunidade e foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado. E a você de casa também, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta, sempre fazendo o convite para todos os sábados, às 10 horas da manhã, aqui na TV Câmara, mais uma edição do programa Educação em Pauta, assim como também nas nossas reprises, aos domingos no mesmo horário. Você pode também acompanhar todos os nossos programas que já foram ao ar através do canal do Campus Educação à Distância do UFRN, disponível no YouTube. A gente se vê na próxima semana. Até lá.